Olá, nós estamos na nossa disciplina de planejamento e controle financeiro e agora vamos explicar o orçamento de quantidades a produzir. Então, o professor em aula teórica já precedente, a gente já explicou que o processo orçamentário a gente inicia do final para o início, né? Ao orçamento. A primeira incógnita é a quantidade de vendas que a gente estima vender para o próximo exercício, para o próximo mês. E, em função dessa quantidade de venda, a gente desenha todo o resto do orçamento. Quanto vamos produzir, em função de quanto vamos produzir, quanto temos que comprar de matéria-primas e outros insumos, quanto de mão de obra precisaremos utilizar e assim por diante. Lembrando que a quantidade a produzir, ela precisa considerar a perspectiva ou as eventuais restrições em se conseguir produzir aquele desejado. Tá? Então, o que vamos fazer agora? Vamos fazer um exercício que está na nossa lista, e o exercício é este aqui, ele está na página 19, problemas de orçamentos de quantidades a produzir. Foi retirado lá do livro do Sobansky, e ele diz o seguinte: você dispõe dos seguintes dados relativos ao produto NEA. Ok. Quantidades de vendas previstas para o mês de novembro. Na capital, 1.350, no interior, 260, em outros estados, 1.650. Então, somando tudo isso aqui, nós temos a quantidade de venda projetada. O estoque desejado para fim de outubro, bom, aqui as vendas é novembro. Fim de outubro é o início de novembro. Então, o estoque inicial de produtos acabados é 4.680 e de produtos em elaboração 2.830 em equivalente de produto acabado. Quer dizer que os produtos estão lá, não estão terminados, estão em fase de elaboração. Mas se a gente for considerar o percentual que eles estão elaborados, eles equivalem a essa quantidade, 2.830. Ok. Deseja-se que o estoque final dos produtos NEA em novembro seja de 4.600 unidades, redução de estoque de produto em processo em 110 unidades, equivalente ao produto acabado. E ele pergunta que quantidade de produtos NEA você orçaria para ser acabada em novembro. Quantidade de produtos a ser acabada. Ou seja, nós vamos contar apenas os produtos que vão para o estoque final, certo? E qual é a quantidade total da produção do mês? Ou seja, nós vamos contar, além daquilo que for acabado, que entrar, também aquilo que foi transformado no processo de produção. Tá. Então, vamos começar anotando os dados que temos. Então, nós temos aqui as vendas projetadas para novembro. Então, a gente tem 1.350 mais 2,60, 1.350 mais 2.060 mais 1.650. Né? Aqui é capital, interior e outros. Claro, o professor está simplificando a explicação aqui para ganhar um pouco de tempo, né? Vai um aqui, 9, 10, 5. Então, são previstas 5.060 unidades de produto NA a ser vendido. Ok. O que nós temos? Nós temos alguns dados aqui de estoque inicial e de estoque final, né? Então, nós precisaremos considerar fazer a seguinte conta para apurar o valor do estoque do produto acabado. Vamos ter que fazer a seguinte sequência. Vamos colocar aqui desse lado para fazer o orçamento. 1. Vendas. Vendas projetadas. 2.
Bom, outra coisa que antes de o professor continuar, é importante ter em mente sempre a seguinte fórmula. O estoque final do período, de qualquer período do ano, do mês, é o estoque no início mais as entradas no estoque menos as saídas do estoque. É óbvio que nós estamos falando de produto acabado, né? Então, em tese, a nossa lógica é a seguinte: estoque final do produto acabado igual estoque no início do mês do produto acabado. O que entra no estoque vem da produção. E o que sai do estoque sai para a venda. Então, isso precisa ser lembrado, tá? Então, nós vamos colocar aqui o próximo estoque inicial de produto acabado. Vamos colocar o estoque final de produtos acabados. E o item 4 aqui, nós vamos chamar de quantidade de produtos a acabar. Quantidades de produtos, produto final, a acabar ou a terminar, tá? E aí a gente coloca primeiro, qual é a quantidade de vendas? 5.060. Qual o estoque inicial de produto acabado no mês de novembro? Vamos lá, ele deu aqui, produto acabado, estoque inicial, 4.680. Tá aqui, ó. Nós temos estoque final desejado, vamos dar uma ajeitada aqui nesse F, né? Temos, né? Deseja-se que o estoque final do produto NA em novembro seja de 4.600. Então, como o professor explicou na aula teórica, o que nós temos aqui? Nós temos o seguinte, que a empresa deseja diminuir, por uma questão de política de estocagem, diminuir a quantidade de produto estocado, produto final. Então, a conta é, para eu chegar à quantidade a produzir, eu vou pegar os 5.000, vou pegar os 5.060, eu vou diminuir o estoque inicial, 4.680, e vou somar o estoque final, 4.600. Eu vou chegar ao valor de 4.980 produtos a acabar no mês de novembro, né? Então, esse estoque inicial a gente diminui, ó. Esse aqui a gente soma e esse aqui a gente soma também. Tá certo? Para chegar à quantidade acabada. Essa resposta responde à questão, vamos checar aqui, que quantidade de produtos NA você orçaria para ser acabada em novembro? É a letra A. Aqui responde, é a resposta da letra A. Tá? Opa, aqui não. A resposta de A está aqui. Só que ele também quer saber a quantidade da produção total. E aí, para a gente chegar na quantidade de produção total, nós temos que inserir os produtos em elaboração que não estão finalizados. E a conta é igual. Estoque inicial de produtos em elaboração, estoque final de produtos em elaboração, e o último item daí fica sendo a quantidade total de produção.
Vamos lá, a mesma lógica, gente. Nós vamos diminuir aqui o que é no início do período e vamos somar o que é no final do período para chegar à quantidade de produção. Vamos ver os dados que a gente tem. Produtos em elaboração, 2.830 no fim de outubro, 2.830, portanto, é o estoque inicial no início de novembro. E deseja, né, existe uma redução de estoque de produtos em processo em 110 unidades. Então, a gente vai passar 110 da 2.720, é isso? É isso, né? 720. Para eu chegar à quantidade de produção agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a quantidade de produtos a acabar, 4.880, vou diminuir o estoque inicial e somar o estoque final, tá certo? Então, 4.980 menos 2.830 mais 2.720. E vou chegar na quantidade de produção de 4.870 unidades. Essa aqui é a resposta da questão B. Ou seja, quantidade de produção. E aqui, quantidade de produtos a acabar, né? Ó, vamos lá na nossa pergunta. Letra B. Qual é a quantidade da produção a ser feita no mês? A quantidade é 4.870. Gente, o que nós conseguimos enxergar nesse exercício, né? O que a gente consegue enxergar? A gente consegue enxergar que... Vamos pegar uma outra corzinha para ficar mais fácil para você acompanhar aqui, ó. A gente consegue enxergar que houve uma redução de estoque final. Isso fez com que a empresa não precisasse terminar tantos produtos quanto ela previu a venda. Essa redução de estoque final explica mais ou menos a redução da quantidade a terminar, né? Que eu espero vender 5,60, mas como o estoque final de produto acabado reduz em 80, então essa quantidade que eu preciso terminar é menor, não chega a 5,60 e sim 80 menos, né? 4.480. Ok, mas eu também preciso considerar que a empresa também deseja uma redução do estoque de produto em elaboração. E essa redução, que é 110, né, ela também contribui para diminuir a quantidade que eu preciso produzir no mês. Então, a minha produção não é 4.980, e sim 110 a menos, 4.870. Porque eu estou enxugando o estoque final, estou enxugando os estoques em processo de elaboração. Outra coisa importante para você gravar. Quando a gente fala quantidade de produtos a acabar, a gente pensa só no produto acabado, ou seja, terminado, aquele que foi para o estoque final. Quando a gente fala em quantidade de produção, a gente pensa aquele produto que foi para o estoque final e aquele produto que foi produzido no processo produtivo, que foi agregado valor, aquilo também é produção. Neste caso desse exercício, há uma redução, no geral, dos estoques e, portanto, a quantidade a produzir e a quantidade a terminar de produtos acabados é menor do que as vendas, como a gente viu. Mas toda essa premissa pode ser completamente diferente se a empresa objetivar ampliar o estoque de produto acabado e ampliar o estoque de produto em elaboração, como o professor mostrou aqui nesse exercício, tá certo? Então, agora você vê que no nossa lista de exercício, esse é o exercício NA1, tem o exercício 2, é muito parecido, só que aqui a gente fala em quilos, né, do produto penta, e esse é um desafio para você fazer sozinho, né, e depois corrigir em aula síncrona, tá certo? Bom, e com isso a gente
explica um exercício muito importante no início do orçamento relacionado aos custos, né, de produção, aos custos da empresa, tá? Custos e despesas, mas basicamente o que nós estamos fazendo aqui é orçamento de quantidades a produzir, né, como o professor explicou ali no exercício, tá? Depois da quantidade a produzir, você vai fazer um orçamento de matérias-primas a comprar, insumos, depois a mão de obra que você precisa para usar no processo produtivo. Além da quantidade a comprar, o consumo de matéria-prima também precisa ser feito. Isso nós vamos ver nas próximas aulas. Até a próxima, então.